Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos telespectadores aí, os nossos seguidores aqui no Dose Diária de Esperança, com a gloriosa paz do Senhor. Aqui é o Rodrigo Moreno e eu estou de volta com o Dose Diária de Esperança. E a partir de hoje, todas as quintas-feiras, querendo o Senhor, nós vamos estar trazendo dose da palavra de Deus. Eu creio que todos aqueles que têm algum comportamento que compromete a nossa vida, seja uso abusivo de drogas, álcool ou qualquer outro tipo de vício, qualquer tipo de transtorno do comportamento humano, a Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho certeza que a palavra de Deus acessando os lugares do nosso interior, trazendo iluminação para o nosso entendimento, desvendando os nossos olhos, nós certamente temos a oportunidade de experimentar uma nova vida, porque essa é a vontade do Senhor, não só para mim, mas também para você que está me assistindo. Então, sem mais delongas, eu quero deixar uma palavra para você nesse Dose da Palavra. Quero falar a respeito do profeta Elias, um texto que está em 1 Reis, em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 que diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Porque não tinha havido chuva na terra até aqui. O profeta Elias, a história de Elias começa no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E não se sabe muito a respeito de Elias. Só diz que ele era de uma cidade chamada Tisbe, o tisbita Elias, mas não sabe o nome dos seus pais, ou qualquer outra informação que pudesse conectar ele com alguma linhagem, seja de nobreza, ou de alguma família naquela região, onde a cidade de onde veio o profeta Elias. E o interessante é que Deus chama Elias para uma missão de se apresentar ao rei Acabe. E esse profeta, de uma forma ousada, se coloca diante do rei e dá uma sentença para o rei, diz assim: não vai chover, segundo a minha palavra. Você imagina você chegar para um presidente da república, para uma autoridade que está em iminência e dizer: não vai chover enquanto eu não disser que vai chover, segundo a minha palavra. Certamente seria encarado como piada. E o rei Acabe, com certeza, encarou isso como piada. Não levou em consideração, mas quem estava enviando ele era o próprio Senhor, diz a palavra de Deus ali. Ele manda esse profeta chamado Elias até o rei Acabe, ele dá essa sentença para o rei, e em seguida, o que chama a atenção é o Senhor mandando ele sair da presença do rei e ir para um ribeiro chamado Querite, que está diante do rio Jordão. E o texto diz que o Senhor envia uma ordem para que ele fique ali e que ele fique morando na beira do rio, bebendo das águas daquele rio, e os corvos lhe enviariam alimento. Existe um estudo que afirma que esses corvos eram caravanas de homens árabes que passavam por aquela região nas suas viagens, nas suas andanças, e
e eles carregavam muitos mantimentos. Isso aí é uma vertente teológica. Tem outras pessoas que creem que os animais levavam corvos como levando carne para que o Elias pudesse se alimentar, para que ele não pudesse passar por uma subnutrição, uma desnutrição e seguir a sua jornada. É nesse ponto que eu quero parar com você para a gente poder pensar um pouco. O que Deus estava querendo com Elias não era transformar ele num famoso profeta, num homem temido pelo rei Acabe, ou pelo povo de Israel, ou pelos inimigos da parte de Deus. A intenção de Deus com Elias era trazer uma construção interior da pessoa do profeta Elias, que veio de uma experiência de vida, de uma vivência, como muitas vezes, como qualquer um de nós tem as nossas vivências, as nossas experiências. E quando Deus nos chama, quando a gente tem certeza que Deus nos chamou para caminhar com Ele, a palavra do Senhor diz que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é Ele que nos escolheu. Então, existe esse tempo de preparação que o Senhor impõe a cada um de nós. Você imagina um homem que estava diante do rei, deu ao rei uma sentença dizendo, não haverá chuva segundo a minha palavra. De uma forma geral, analisando esse posicionamento do profeta, talvez seria mais adequado levar ele para uma cidade, comprar uma casa confortável para que ele pudesse morar. Só que o que ele estava anunciando era uma crise, porque nós estamos falando de uma região desértica e a chuva, ela é preponderante em qualquer região do planeta, porque sem chuva a terra não consegue produzir fruto. Agora, eu estou falando de um deserto, nós estamos falando de um deserto, de uma terra árida, seca. Agora você imagina, ficar 3 anos e meio sem chover. Com certeza o portal se abre para uma grande crise na sociedade da época. Fome, sede, desemprego, inviabilidade. Então, esse profeta anuncia essa inviabilidade aparente e Deus o envia para um ribeiro. A palavra querite, no seu significado mais direto, significa ajuste, ou ajuste mesmo, né? É como se você tivesse que reduzir para alcançar o tamanho que você quer. É como se você tivesse que podar uma árvore, enfim, é você deixar no tamanho que você deseja para que aquilo cumpra um propósito. E essa palavra, ela fala muito exatamente desse tempo que o nosso Pai quer nos ajustar para que a gente possa compreender o que Ele quer realizar, não só na nossa vida, mas também através da nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo de enfrentar esse período do Ribeiro de Querite. Mas esse período do Ribeiro de Querite, ele estava dentro do plano que Deus havia estabelecido para Elias. Tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar enfrentar sem questionar. Mas é necessário uma atitude de obediência, é necessário uma atitude de ousadia e fé, para que a gente possa passar por esse período e entender que isso é como se fosse uma estrutura que está sendo colocada. São fundamentos, são estruturas que vão sustentar a pessoa que está sendo formada em nós. Porque aqui o profeta Elias, ele estava iniciando, segundo o testemunho de 1º livro dos Reis, a sua caminhada como profeta. Porque quando se trata de resultado, para Deus, nem sempre é o principal. Veja que quando Elias, ele dá a sentença, e de fato acontece, fica 3 anos e meio sem chuva. Então, o primeiro ato de Elias foi um primeiro ato bem sucedido, houve sucesso na sua empreitada, houve uma conclusão bem sucedida da sua profecia. E de forma nenhuma Deus
permitiu que isso se tornasse soberba no coração desse homem. Nos dias de hoje, as pessoas se vangloriam por qualquer coisa que façam. Elas querem anunciar para todo mundo que estão fazendo, querem experimentar aplausos da multidão, das pessoas, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar. Uma necessidade de querer aparecer. Deus vai lá e fala assim, ó, agora eu vou te levar para um ribeiro, você vai ficar morando lá, você vai aprender a depender de mim, mesmo você sendo um profeta que eu chamei para uma grande obra. Só que antes de você ocupar o lugar que você tem que ocupar, você precisa ser construído, você precisa ser trabalhado, o seu caráter precisa ser trabalhado. Às vezes você pode olhar para você, eu posso olhar para mim e não ver absolutamente nada que seja bom, que seja aproveitável. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O nosso Pai sabe quem nós somos diante dele. E se ele te escolher para uma grande obra, se ele te escolher do meio das multidões desse mundo perdido, você pode ter certeza que a obra que ele tem na sua vida é grande. A obra que ele tem na sua vida é sobrenatural. O profeta Elias nos ensina que esse período de ajuste, ele não é só necessário, ele é essencial para a formação da pessoa que nós precisamos nos tornar. Você que enfrenta problemas de vício, seja nas drogas ou qualquer outro tipo de comportamento abusivo, que olha para o espelho e vê uma pessoa doente, uma pessoa sem perspectiva de futuro, que lá no coração, lá no seu interior, anseia viver uma mudança, está buscando ajuda, já se internou várias vezes, já recaiu várias vezes. Você olha para o espelho e diz assim, eu não tenho mais jeito. Eu já não tenho mais ninguém que possa me ajudar. Mas eu quero te dizer que se Deus tem algo contigo, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Não é a sua limitação, não são os seus pecados que vão impedir Deus de agir. Porque a presença de Deus na nossa vida, ela nos traz uma transformação no nosso entendimento e ela nos traz também uma consciência da necessidade da gente se arrepender. Esse mesmo profeta, ele vai nos mostrar lá na frente que ele passando pelo Querite, ele vai morar na casa de uma viúva. E na casa dessa viúva, ele experimenta o poder de Deus, porque quando ele chega lá, Deus manda ele ir para a casa de uma viúva que Deus já havia falado para uma viúva. Eu estou falando de um lugar que não chove, um deserto. Aí ele vai para a casa de uma mulher que não tem com o que se sustentar. Parece uma loucura. E quando ele chega lá, a mulher está esperando pela morte. A mulher está esperando pela morte. Ela já não tem mais nenhuma esperança a respeito da vida. E o texto diz que o Elias chega para lá e fala assim, faz alguma coisa para eu comer que eu estou com fome. Deus me mandou aqui falar com você. E ela disse assim, vive o Senhor, que eu não tenho nada, eu tenho só um pouco de farinha aqui, um pouco de azeite, vou fazer um bolinho aqui para o meu filho, nós vamos catar uns gravetinhos, vamos comer isso aqui e vamos morrer, porque não tem esperança para nós. E o Elias fala assim diz o Senhor, cuja presença estou, né? Você faz o bolo para mim, traz aqui que não vai faltar o azeite na tua botija e nem a farinha na tua panela. E assim, Deus honrou a palavra de Elias. E ele experimenta do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, sendo imposto a ele esse lugar de dependência total do Senhor. Não havia salário, não havia emprego, não havia provisão, era tudo no âmbito do sobrenatural. E esse mesmo profeta que experimenta esse poder, chega a um determinado ponto, aonde ele dá a sentença de que a chuva viria, e aí ele se coloca diante do rei e dos profetas, que eram os falsos profetas da época, os profetas de Baal, e esse mesmo profeta passa por outra experiência sobrenatural, quando ele coloca à prova o verdadeiro Deus de Israel diante dos falsos deuses que eram adorados naquele período por Acabe e pelos seus asseclas, pelos seus aliados. Todos eles governados por Jezabel, que era a mãe de toda aquela prostituição espiritual que havia
no período do profeta Elias. E ele vence essa batalha contra os falsos profetas. Ele passa por 3 experiências sobrenaturais na presença de Deus. E esse mesmo homem, chega uma hora, ele entra numa crise e ele vai para dentro de uma caverna e ele quer se esconder com medo de morrer, porque a Jezabel jurou de morte que ia pegá-lo e ia acabar com ele. E ele ficou com medo. O medo, quando bate na nossa porta, muitas vezes, ele vem para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer nos esconder. E aí o Senhor vai e aparece para Elias e fala: Elias, você ainda tem um longo caminho pela frente. Não desista da vida que Deus te deu. A vida que Deus te deu é preciosa. Se você tem uma família, se você é um homem casado, se você é uma moça casada, se você tem filhos, seja mãe solo ou se você é pai solo, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista da sua vida. Entregue, se renda ao nosso Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará. Só que nós precisamos nos submeter. Nós precisamos ter a coragem de crer na palavra que Deus diz a nosso respeito e principalmente na direção que Deus está nos dando. Essa é a parte mais difícil, porque a gente sempre vai calcular o prejuízo. Se vai ter, se não vai ter. O que vai perder, o que vai ganhar. O que vai deixar de ganhar. Essa conta não deve ser feita quando Deus fala com a gente. Deus fala com a gente, nós temos que obedecer. E esse áudio aqui, esse vídeo que eu estou fazendo, é fruto de uma decisão que eu tomei hoje, na presença do meu Deus. Meu Deus me chamou para pregar a palavra. Não importa se uma pessoa vai ver esse vídeo, se uma pessoa vai ver até o fim, eu não estou interessado. Se alguém assistir 1 minuto desse vídeo e entender o que o Espírito Santo quer comunicar, já valeu a pena. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela tem sim autoridade para mudar o curso da história de qualquer pessoa que crê, que tiver a ousadia e a coragem de se entregar, de se render ao Senhor Jesus Cristo. Então eu queria deixar essa palavra, essa dose da palavra nessa quinta-feira. O vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como não ficar. Então, em suma, essa palavra traz a necessidade de nós, seres humanos, nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele possa ajustar suas medidas, para que Ele possa construir tudo aquilo que Ele quer construir dentro do nosso caráter, dentro da nossa estrutura espiritual, para que a gente possa se tornar a pessoa a qual nós fomos chamados para ser na presença de Deus. E não importa se a gente é bem sucedido ou não, se a gente está dando certo ou não. O que importa é que o plano de Deus é infalível, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus, ele tem sim os seus momentos de duras provas, mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Te lance nos braços do Senhor, te entregue nas mãos do Senhor. Permita que Ele transforme você de dentro para fora, que Ele ajuste as medidas dEle na sua vida, para que você experimente uma novidade de vida na presença dEle e possa cumprir o propósito que Deus já estabeleceu para você e para sua família. Seja livre de qualquer coisa que te prende. No nome de Jesus, eu deixo essa palavra para os nossos seguidores aqui do Dose Diária. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente traz mais uma mensagem aqui no nosso Instagram. Se essa palavra falou com você, compartilha e que Deus continue te abençoando e te ajudando e te dirigindo pelos seus caminhos. Uma ótima noite a todos e que a paz esteja convosco.